Então, vamos começar. Bem, então, a gente dessa vez vai fazer 40 minutos, mesmo nesse extra de capítulo. Então, a gente vai dividir mais ou menos 10 minutos, eu vou começar a falar, depois Bel, e aí em 20 minutos a gente vai liberar para quem quiser enviar perguntas aqui pelo chat. Porque foi super legal, né, o live anterior, mas ficou um pouco, né? A gente está aprendendo, né, Bel? Isso aí. E a gente vai usar essas lives para falar o que não entrou na edição ou coisas que a gente lembrou, referências que a gente lembrou só depois, né? E eu sei que a Oli gostaria de... Você queria começar, né, com alguma citação da Dominique? Bem, então, assim, só para quem está começando agora no Zoom, é legal avisar que tem como vocês mudarem as telas, né? Para quem aparece, para quem estiver falando, fica na parte de cima, na direita, e aí tem a opção de galeria e tem a opção do speaker, né? A pessoa que está falando fica na tela cheia, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, usem o chat que fica aqui na parte de baixo, e enviem perguntas que a gente já vai ler. Bem, mas eu acho que para começar, a gente recebeu algumas pessoas no Instagram mandando para a gente umas perguntas de por que a gente não está falando tanto sobre o futuro e a gente está falando mais sobre o passado. E eu acho que a resposta a isso a gente acredita que não tem como a gente vislumbrar futuros possíveis se a gente só estiver pensando dentro do nosso aquário e a gente só estiver olhando para o que está acontecendo agora. Eu acho que como humanidade, e a moda faz parte, obviamente, dessa construção social que a gente vive, entender o que aconteceu antes, né, acaba nos dando pistas importantes para o que vai acontecer depois, né, nesse futuro que a gente tanto aguarda, que está todo mundo tão nervoso para saber o que vai acontecer. Então, seguindo o Mercúrio retrógrado, como a Maína sempre fala para a gente, é um momento de refletir, é um momento de absorver informação, é um momento da gente pensar sobre as coisas e tentar entender o que está acontecendo. Falar menos, né? Assim, agir menos. Eu acho que é esse momento da gente realmente tentar entender que nós não vivemos sozinhos no mundo. O que a gente está passando hoje, em outros momentos da história, já aconteceram coisas semelhantes ou talvez muito piores. Quando a gente pensa o número de mortos que a gente tem hoje, a gente não pode esquecer que já a Segunda Guerra terminou com uma bomba nuclear, acabando com o Japão, essa nação que hoje todo mundo olha como um exemplo, né, de ressurreição e de tecnologia e de futuro, mas a Segunda Guerra acaba com uma bomba e a Segunda Guerra acaba matando 80 milhões de pessoas. Então, entender como nós reagimos, e aí pegando a nossa expertise da moda, para a gente entender como que o ser humano reagiu a esse tempo e como essas resistências foram se desenvolvendo na nossa maneira de vestir e refletindo um momento da sociedade. Bem, então, eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer, que a gente combinou aqui, lendo um preâmbulo, a introdução do livro da Dominique Veillon, que chama Moda e Guerra, que foi um dos livros que a gente usou no episódio passado, e ele fala sobre esse retrato da França ocupada. Outra pergunta que também chegou no Instagram foi se falar sobre a França tem relevância para a gente pensar o Brasil. É importante entender que a gente está vivendo num mundo globalizado, né, onde a gente está hoje vendo essa pandemia se alastrando e atacando diferentes nações, mas no início do século XX, durante as guerras, era de Paris que vinha a ideia da elegância. A indústria francesa
ela era a única indústria que realmente ditava a moda do que as pessoas deveriam vestir e como que elas deveriam se comportar. E quando eu digo a única, era a única mesmo, né? Inclusive, em diversos livros que a gente leu, existem menções diretas, não só livros traduzidos em português, mas também em outras línguas, existem menções diretas à importância das argentinas e das brasileiras consumindo a moda francesa. As sul-americanas, de maneira em geral, né? Sim, sim, sim. As americanas eram muito fortes também. Bem, então, enquanto o pessoal chega, eu vou ler esse preâmbulo desse livro que depois está nas referências do site. Bem, a Dominique diz: seria a moda algo mais que uma atividade frívola que evolui ao ritmo das coleções? Além de uma mudança contínua que até a Segunda Guerra Mundial afeta essencialmente o guarda-roupa das elites e da qual enfatizamos, sobretudo, o aspecto feminino. Não teria ela outra significação cujas raízes estariam no contexto social? Em que medida pode a moda oferecer um campo de estudos para o historiador? É uma pergunta que vale a pena ser colocada e que merece reflexão. Manifestação da vida sob todas as suas formas, maneira de ser e de se comportar, a moda constitui de fato um observatório privilegiado do ambiente político, econômico e cultural de uma época. Breves e densos de acontecimentos, os anos que vão de 1940 a 1944 revelam-se exemplares para a realização de um estudo desse tipo, permitindo cingir melhor a correlação existente entre o fenômeno da moda e as reviravoltas políticas, entre os comportamentos indumentários e as tomadas de posição induzidas pelos acontecimentos extraordinários vividos pela França de então. A instalação dos alemães durante o verão de 1940 muda radicalmente o conjunto dos dados existentes. O fim da Terceira República, escamoteado em proveito do regime de Vichy, e o surgimento de novas estruturas políticas e econômicas impõem medidas inéditas, inclusive no domínio particular da moda. Desculpa. Uma das primeiras consequências da derrota e da ocupação é fazer a França passar da abundância à escassez organizada. No intervalo de alguns meses, torna-se difícil conseguir tecidos de lã, calçados de couro, caso não se quisesse pagar exorbitâncias no mercado paralelo. Além disso, a papelada domina a vida dos franceses, submetidos ao regime dos tickets e dos cartões de racionamento. O governo de Vichy regulamenta todos os domínios, buscando imprimir sua marca por toda parte. Os costumes folclóricos e regionais são novamente valorizados, inclusive por certos costureiros que almejam fazer disso o ponto alto de suas coleções. A imagem de mãe de família tradicional é dada como exemplo por diversas revistas femininas, que rejeitam o modelo de uma francesa exageradamente americanizada. A população seguiu essas diretrizes? A roupa como revelador de identidade pode ser sinal tanto de aprovação como resistência. Nesse caso, a moda transcende o frívolo e não é redutível à fugacidade, revelando-se muito mais que uma questão de renovação do vestuário. É o estilo de uma época, ali imposto, ali aceito, acolá rejeitado. Às vezes sinônimo de coragem, é também a resposta de uma dignidade ferida que não quer abdicar. Às vezes provocadora, a moda pode se tornar um meio de revolta perante o ocupante. Em certos casos, um trajo rebuscado e inventivo, a facerice e até mesmo a sedução tornam-se armas psicológicas contra as agressões externas. Essa moda de guerra que vemos nascer ao longo dos meses reflete uma dupla tendência à imagem da sociedade. Enquanto a maioria da população, submetida a tribulações sem fim, vai improvisando e criando seu próprio estilo de vestimenta. A minoria dos abastados conhece um estilo de vida quase imutável. Alta sociedade, atores e gente de teatro continuam a sair e a receber. Restaurantes e teatros permanecem cheios e ali vemos homens bem trajados, mulheres elegantes,
vestidas pelos grandes costureiros. Nas boates, as vedetes que ocupam espaço nas revistas femininas inflamam diversos corações. A derrota, no entanto, não interrompe a atividade criadora dos costureiros, que continuam a produzir, adaptando-se às circunstâncias. Traz, porém, modificações. O número de modelos, as metragens, os materiais, a própria forma dos vestidos, tudo é revisto para levar em conta imperativos impostos pelos alemães. Mais que mudança no trajar, a moda representa aqui um importante desafio econômico e cultural. Desafio econômico, pois os vencedores têm grande necessidade de matéria-prima, o que resulta num racionamento estrito que não poupa em nada a costura-criação. No desafio cultural, pois quando a guerra estoura, o prestígio da alta costura está em seu zênite. Paris é a capital da elegância e a reputação de certos ateliês de costura ultrapassa em muito as fronteiras francesas. Cada coleção é uma oportunidade para criadores imporem um estilo que se propaga pelo mundo inteiro. Os Estados Unidos e a América Latina estão habituados a seguir a moda francesa. A França é depositária de um patrimônio cultural que se obstina em defender. O vencedor, invejoso, também gostaria de caçar essa hegemonia. Além de uma mão de obra bastante qualificada, os alemães desejariam se apropriar das grandes maisons parisienses e operar a transferência das grifes mais importantes para Berlim. Diante dos ataques de que é objeto, a alta costura se defende. Lucien Lelong, porta-voz da costura francesa, tenta se opor ao ocupante. Isso não acontece sem uma certa dose de comprometimento que é preciso justificar junto ao movimento de libertação. Nos grandes costureiros, bem como nas grandes empresas, observa-se toda uma gama de atitudes que vai da cooperação mínima com os alemães até o colaboracionismo pleno e integral. Estudar a moda sobre a ocupação é, em primeiro lugar, resgatar o passado, as silhuetas femininas sobre solas de madeira, de saias curtas e chapéus extravagantes. As elegantes que se vestiam sob medida, lado a lado com o ocupante nas saídas às compras e nas recepções. É também tentar compreender, no seio de um domínio limitado e que pode parecer anódido, se pensarmos na resistência e na deportação, mas que é de fato carregado de sentido. Como uma sociedade reage em sua forma de se vestir e ser, como mulheres e homens que criam roupas para elas se comportarem perante uma situação inusitada. É, enfim, buscar avaliar no âmbito geral de uma história da moda se aqueles 4 anos foram um parênteses, uma guinada ou uma ruptura. Bem, eu acho que assim, se a gente trocar talvez alemães por Covid, tem muita coisa que já vem à nossa cabeça, né, Bel? Depois que a gente gravou o episódio, eu lembrei de um livro que, aliás, é uma super referência, que é o The History of Fashion Journalism, da Kate Nelson Best. É um livro que saiu em 2017 e tem um capítulo que fala sobre a importância da mídia, né, durante a Primeira e a Segunda Guerra. E aí eu fiz algumas anotações para... Né, a gente tocou um pouco nesse assunto, né? Eu falei um pouco na Primeira Guerra Mundial, acho que você falou rapidamente da Marie Claire na Segunda Guerra, né? Bom, eu fiz algumas anotações aqui que eu achei interessantes e eu acho depois que até a gente, né, vou falar um pouco da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas acho que depois a gente pode passar para a mídia talvez hoje, né, com as lives e todo mundo já querendo saber como é que vai ser. Bem, a Kate, ela fala tudo que a gente falou no podcast, né, que a mídia francesa teve um papel fundamental para se manter como soberana, né, para reafirmar a sua superioridade, a superioridade do seu gosto, da sua criatividade em relação aos outros países. Mas geralmente, mas isso, assim, ela não tratava da guerra diretamente. Obviamente ela dava dicas, né? Transforme essa roupa nessa outra silhueta, né? E coisas do gênero. Mas ela cita um momento
na revista Les Elegances Parisiennes, um artigo que vai assim direto ao ponto. O título é O que a indústria da moda francesa deveria fazer, que parece quase uma matéria que poderia sair hoje no BOF, né? E aí trata diretamente dessa questão. E eles, inclusive, usam um vocabulário militar, né? A matéria fala que a indústria francesa deve se armar contra futuros conflitos que podem ser tão sérios e amargos como uma guerra. E a Kate também fala muito da Alemanha, né? Eu falei muito da França, mas a Alemanha também na moda e na mídia, né, nas revistas alemãs, também foram impregnadas pelo patriotismo, como a França. Até 1914, existiam mais ou menos 70 revistas alemãs e austríacas, e boa parte delas tinham o título com palavras em francês. Então, tinha, por exemplo, uma revista alemã chamada La Mode Parisienne, uma outra chamada Le Chic Parisien, e elas promoviam design alemão, às vezes plágio da moda francesa, e algumas eram vendidas inclusive na França. Olha a cara de pau. Mas aí, com a declaração da guerra, foi em agosto, né, de 1914, foi agosto, julho, foi por aí. Foi julho, né? Você vai vendo as palavras francesas saindo pouco a pouco do vocabulário dessas revistas alemãs. Em 1916, a Alemanha começa a proibir artigos de luxo estrangeiros, mas eram essencialmente franceses, perfumes, roupas e etc. E eles criam associações para fomentar o design alemão. E aí você vê aparições de revistas como a Mode Woche, que quer dizer a Semana da Moda em alemão. E também na moda alemã você vê o patriotismo que a gente tinha falado. Até inclusive que algumas grifes francesas tinham se inspirado um pouco no vocabulário do uniforme. Isso aconteceu também na moda alemã, e inclusive silhuetas da moda alemã receberam nomes de generais alemães. Olha isso. E uma outra coisa... Tinha coisa interessante também da Elsa Schiaparelli, que a gente falou, né, no podcast, que ela começou a nomear os looks do desfile dela, né, das apresentações, como a fila da fome, né, passando frio em casa. Então, na verdade, a guerra entrou mesmo nas grandes mesões, né? Não era algo também que ficava que passava a par, que passava ao largo. E essa mídia alemã, né, essas revistas alemãs também tentaram apagar um pouco a imagem da francesa e da parisiense como elegante, como, né, o ápice do bom gosto. Eles tentaram fazer uma associação da França e da moda francesa, mas né, com a ideia de uma mulher imoral, agressivamente sexual, prostituta mesmo. Mas, apesar de toda essa propaganda contra a moda francesa durante a Primeira Guerra Mundial, as alemãs continuaram comprando, né, querendo consumir não só a moda, como também as revistas de moda francesas, e elas contrabandeavam pela Suíça. Eu adorei isso. E também uma outra informação que a gente não falou em relação às revistas de moda, né? Nos Estados Unidos, pela primeira vez durante essa época, houve uma tentativa de tentar estimular a moda norte-americana, né? E é por isso que a Kate fala, né, que as revistas de moda nessa época realmente serviu de existiu uma guerra ali, né, entre quem mandava, mas no caso dos Estados Unidos, enfim, eles continuaram dando muito apoio ainda à alta costura francesa,
porque realmente aconteceu realmente os estilistas franceses não aceitaram quando eles viram que a Vogue estava promovendo designers, né, locais, nacionais. Foi um climão. Então, inclusive, o Condé Nast mesmo, né, ele era vivo nessa época, ele trouxe o Paul Poiret para os Estados Unidos, para uma exposição, para promover a alta costura. Eles fizeram vários eventos para promover a moda francesa. E depois da Primeira Guerra, a França continua, né, com a hegemonia dela. Durante a Segunda Guerra Mundial, as revistas francesas, né, sofrem um baque por conta da ocupação alemã. Eles tentam censurar, realmente se apropriar da indústria da moda através das revistas, né? Então, eles queriam impor propaganda nazista dentro das revistas, e aí muitas delas se recusaram, como a Vogue Paris. Inclusive, então ela para mesmo, só volta depois da guerra. A Marie Claire sai de Paris, né? Ela vai para um lado de vestir, né? E então eu queria aqui também falar um pouco sobre a Vogue americana e britânica na época. E eu não sei se vocês conhecem a Lee Miller, que foi uma super fotógrafa. Ela, na verdade, começou como modelo. Ela também foi musa ali da vanguarda parisiense entre duas guerras. Ela namorou o Man Ray. E ela depois, aos poucos, foi se destacando como fotógrafa. E ela foi uma das 4 fotojornalistas norte-americanas a poder cobrir a Segunda Guerra Mundial. E ela cobre numa dobradinha entre a Vogue americana e a Vogue norte-americana. O trabalho dela é fantástico e eu acho que as revistas de moda nunca chegaram a ter tanta realidade quanto nessa época, né? Porque ela cobriu desde a liberação da França, a Blitz, né? No Reino Unido, em Londres. Ela cobriu realmente os campos de concentração. Então você já deve ter visto, Olivia, eu trouxe aqui, eu não sei se dá para ver. Realmente foto de campo de concentração. E aí os editores da Vogue, ela até escreve no texto, no final, questionando, será que a Vogue vai querer publicar esse tipo de foto? E os editores realmente, eles questionam muito, mas acabam publicando, né? Então, eu acho que é uma referência... Eu acho que é interessante o que você falou, e para a gente pensar o hoje também do que a gente está vivendo, como as coisas também não mudam tanto assim, né? No sentido de como a gente se veste é tão importante para dizer aquilo que a gente acredita, e isso passa tão despercebido no nosso dia a dia, de uma maneira geral, né? Por exemplo, o Brasil, a gente ainda consegue ver esse ideal francês, né? Até a quantidade, o volume de turistas, não só no Brasil, mas dos turistas que ainda vão para a França e tem esse ideal da moda francesa como parâmetro, né? E como isso é complicado, porque é um ideal de um lugar onde as pessoas têm corpos diferentes, né? A estrutura corporal da mulher francesa é diferente, a situação, os recursos, né? A França, ela ainda sempre foi muito forte em seda e ainda continua sendo muito forte em seda. E o Brasil, por exemplo, é forte em algodão, né? Em jeans, mas a gente ainda sempre fica se pautando num ideal que vem de fora, e principalmente da França, e obviamente depois da Segunda Guerra o mundo inteiro se voltou aos Estados Unidos. Qual é a importância disso, né? Quando a gente sempre acha que se a gente for escrever
vestir uma camiseta em inglês soa melhor, né? Uma frase numa camiseta em inglês. E entender como isso é uma construção cultural e quando a gente decide usar certas coisas, a gente está se voltando, muitas vezes, àqueles que são os vencedores, né? Então, a resistência da França com a alta costura, na verdade, é uma resistência cultural, né, que foi instituída lá, do que a gente já falou também com o Luís XIV, dele falar, se você veste a França, você está vestindo o melhor do mundo. Obviamente, existe toda uma habilidade técnica por trás, né? Não é também só marketing, mas é uma construção cultural de falar, somos os vencedores e se você se vestir como nós, você estará mais perto dos vencedores, né? Assim como existe esse amor aos Estados Unidos inclusive, né, do nosso presidente, que vê os Estados Unidos como essa meta, né, de uma cultura que deu certo. Uma outra coisa que eu esqueci de falar da Lee Miller, além dessas fotos muito impactantes que foram publicadas na Vogue americana e na Vogue britânica, ela estava na Liberação de Paris e ela foi uma das primeiras a mostrar, não só a mostrar, mas também como argumentar pela extravagância da moda francesa na Segunda Guerra, porque foi um choque, né? Quando as pessoas chegaram em Paris e viram a extravagância daquelas mulheres que a gente, né? Você falou muito bem, Olivia, no episódio, foi um pouco chocante. E ela é a primeira a defender essa extravagância parisiense como símbolo de resistência. Ela fala numa das matérias. A frivolidade era a única maneira no qual as francesas podiam mostrar que o espírito delas continuava intacto. Eu acho que isso é muito importante, porque geralmente durante tempos de guerra, e a gente também está vivendo isso aqui em termos de epidemia, existe um julgamento muito grande, né, das pessoas que acabam ainda investindo na frivolidade, porque vem uma caretice, vem um conservadorismo, né? Quando existem essas grandes crises, volta-se a pensar, né, não, eu sou uma pessoa consciente, eu sou uma pessoa séria, né? E na maneira que as pessoas se vestem. E muitas vezes a gente não entende a importância da frivolidade no sentido da resistência à caretice, na resistência a um estado de controle. A frivolidade ela vem muito também pelo lado de você não vai me controlar, né? Eu acho que um dos futuros muito distópicos do que a gente está vivendo hoje por exemplo, esse hipercontrole, principalmente acontecendo na China, e todo mundo batendo palma, aonde os cidadãos estão sendo controlados pelo celular, né? E a gente já falou naquele episódio sobre tecnologia que muito em breve, né, e isso muito breve mesmo, eu acho que é só a entrada do 5G, o que estava já organizada para acontecer esse ano, no final desse ano, não sei mais se vai acontecer, mas é um momento onde esse celular vai virar a nossa roupa, né? Então, a roupa vai encarcerar. E o que você veste, isso que a gente está vendo na China, em termos do controle social, onde antes da pandemia ele já estava acontecendo no sentido daquela coisa bem Black Mirror, das pessoas ganharem estrelinha, se elas estão bem no banco, elas são vistas como pessoas melhores na sociedade, se elas se comportam direito no espaço público, elas são vistas como pessoas melhores na sociedade, mas a ideia é para quem faz essa regra, né? Quem faz, quem diz o que é se vestir de uma maneira adequada? E isso vem muito também da ideia do uniforme, que a gente falou que a guerra trouxe, né? Das individualidades culturais dos povos né, conquistados, sim, mas que ainda tinham as suas possibilidades de trabalhar a tradição, a sua própria cultura. E durante a guerra, a construção desse Estado-nação, dessa fronteira, faz com que as pessoas usem uniforme.
E é interessante porque tem, no outro livro que a gente leu, a autora ela falava, na hora que você por que é tão bom, né, e é tão imprescindível que um exército numa guerra tenha um uniforme? Porque você tira a individualidade e você consegue substituir de uma maneira muito rápida e imperceptível, né? Um menino de uniforme na guerra, eu estava até vendo 1917 esses dias, porque realmente tem um figurino, uma direção de arte exemplar. É um filme muito técnico, a história é bem mais ou menos, mas realmente tem... Saiu agora, né? Ano passado. Saiu agora, foi do Oscar, Eu Oscar de edição, mas em termos de guerra, ele é fantástico e dá para ver muito bem a Primeira Guerra, né, 1917, como na hora que você veste o uniforme e você vai para o campo, você é um objeto possível de ser substituído muito rápido. O uniforme faz isso, porque todos ali são iguais, né? Todos ali são iguais. É a mesma coisa numa fábrica, né? Você desumaniza. Eu não sei se a gente abre para perguntas. Uma outra coisa que eu queria falar é que eu escutei um dos podcasts, o último podcast do BOF, que saiu acho que semana passada, com o Tim Blank e o Sam McKnight, e tem um momento em que ele fala, agora, enfim, ele joga essa ideia de que quem sabe esse momento de crise atual, as revistas de moda não têm um revival disso, e elas consigam ganhar confiança do leitor, né? A maior parte se perdeu nos últimos anos, perdeu leitor, né? E eu achei que faz sentido. Mas o editor da Vogue italiana também tinha dito isso, né? Quando ele falou que essa coisa das influências, né? E não não é um problema com as influências. A gente está falando isso hoje mais cedo, né, Bel? Mas a própria Leandra Medini, num voice da BOF, num BOF Live, ela falou: subiu muito rápido, e tudo que sobe muito rápido também desce muito rápido. A história das influências, né, que são as pessoas que você vai seguir para ter um estilo de vida, para você entender como é que ela faz aquilo, também a ideia dos vencedores, e aí o vencedor não é mais uma nação, mas é uma pessoa que você copia a forma dela comer, a dieta, os lugares que ela vai, a forma que ela se veste, a ginástica que ela faz, e você, na verdade, vai seguindo ali como se ela fosse uma pessoa vencedora dentro desse mundo hiperarticulado, né? E o que ele estava falando é que, ao mesmo tempo, pessoas que tinham a capacidade de pensar a moda de uma maneira mais consistente acabaram ficando de lado, porque a audiência foi atrás de pessoas que falavam sobre o seu gosto pessoal e não pensando a moda de uma maneira mais ampla, né, e mais crítica sobre o que está acontecendo. Então, mas uma coisa que a Leandra falou, que eu acho muito importante a gente pensar, é que se existe, se as influencers elas subiram da maneira que subiram, e é porque existe audiência para isso, né? São as pessoas que definem quem elas começam a seguir, o que elas querem ouvir, né? E o que né? E o que elas não querem ouvir. Então, a coisa das revistas de moda perderem o seu estatuto ali de ditadoras foi muito bom, porque também era um mercado realmente que estava muito fechado em poucas vozes, mas, ao mesmo tempo, quando abriu demais, esfacelou uma possibilidade crítica sobre o sistema, né? Sobre o se vestir. Aí agora todo mundo fica falando que moda é uma... moda é fast fashion, moda é um sistema horroroso, moda só faz mal, moda é isso, moda é aquilo, e aí tem 500 textos lacradores que um monte de gente vai lá dar like, porque eles sempre vão falando o mesmo, né? Porque a ideia não é gerar um pensamento crítico, a ideia é reafirmar aquilo que alguém já deu like para você receber o like, e aí fica essa coisa de quando alguém fala alguma coisa diferente também vai todo mundo julgar e punir, né? Aí vem o vigiar e punir, que a gente vai tão contra,
mas ao mesmo tempo a gente sempre caminha, né? Será que a capa da Vogue Itália em branco é um ponto... É branco, né? Assim, o que vem, né? E agora, essa coisa do querer vestir o uniforme que as mulheres introduziram na Primeira Guerra, e também essa ideia dos nacionalismos, é interessante pensar, e aí já pegando uma obra bem conhecida anarquista chamada O Tratado da Servidão Voluntária, onde eles dizem é fácil entender uma pessoa que quer ser uma influencer, né? É difícil entender as pessoas que querem ficar seguindo alguém, né? E ao invés de criar o seu próprio interesse de vida, se tornar uma pessoa interessante. Então, a servidão voluntária, ele fala, ser voluntário, vestir o uniforme, por mais que seja numa guerra, mas, ou seja, não ter espírito crítico sobre o senso comum é muito tranquilo, né? Porque alguém te diz o que fazer, você só tem que replicar, e na moda também. Então, se todo mundo vai falar sobre sustentabilidade, opa, vou botar aqui falando sobre sustentabilidade. Muitas vezes a sua própria marca não tem nada a ver, o seu discurso não tem nada a ver, né? Mas você vai surfando na onda, né? Então, o vestir encarcera muito isso, né? Bom, eu acho que a gente vai ter que acabar, porque eu estou vendo aqui que temos menos de 1 minuto. Como é que a gente faz perguntas? Será que a gente bota no YouTube e aí as pessoas fazem as perguntas lá? Alguém pergunta? Estão falando parte 2. A Marcela está falando parte 2. Obrigada. Salva mais de um vídeo. Será que a gente faz um vídeo só com as perguntas? Vamos fazer então um vídeo só com as perguntas. Beleza. Então vamos. Link? Não sei. Eu vou fazer um end meeting e a gente entra no mesmo link. Tá. Vamos tentar. Tá? Gente, a gente vai melhorar nisso. Mário, seus stories são os melhores. A gente acompanha todos. Tá? Consegui, coloquei o áudio. Ela só faz pão o dia inteiro. Maravilha. Ó, quem quiser aprender a fazer pão tem que seguir a Mari. Ela é influência do pão. É influência do pão. Tem muita receita boa agora. Eu ressuscitei receitas velhas, mas tem muita gente ensinando a fazer pão. São coisas que os nossos avós sabiam fazer, então não é uma novidade, é só recuperar. É isso. Eu pensei uma coisa aqui, enquanto eu escutava vocês falando da tal da mania do brasileiro pelas coisas franceses, eu ficava super emputecida quando eu via o MasterChef brasileiro, no início do MasterChef brasileiro, agora não. O início era tudo afrancesado. Eu ficava terrivelmente morta, porque aqui na Itália era muito cozinha local e o início do MasterChef brasileiro era francesado. Agora, ouvindo vocês, eu entendo porque o brasileiro tem essa fixação com a França, que vem dessa coisa elitizada e que tá melhorando nos últimos anos. Inclusive, o MasterChef mudou, tá mais brasileiro. Eu acho que tá melhorando, mas isso tem uma coisa de autoestima que demora. Sim. Demora. Então, a gente tem que valorizar mais realmente o que a gente... a nossa própria cultura, né? Mas aí que tá, o que a gente falou, muitas vezes a gente nem conhece, a gente nem se interessa, a gente sabe mais sobre a cultura do outro do que a nossa. Então... Mas vai, alguém tem perguntas? Abrimos para as perguntas. Agora, Isabel. Oi, eu tenho. Posso? Claro. Primeiro, assim, eu sou recente no podcast de vocês e estou apaixonado pelas duas. Muito obrigado por desenvolverem o que vocês desenvolvem, porque me fez retomar assim, uma paixão pelo trabalho, uma vontade de fazer. Então, obrigado. E é o seguinte, eu tenho uma marca, moro em BH, trabalhei para várias marcas antes de ter a minha, só que a minha é um neném de 5 meses, e aí quando eu estava lançando a
segunda coleção começou toda a quarentena e aí estamos nesse momento difícil. Eu tenho lido bastante, conversado com muita gente para entender esse pós e muitas pessoas estão divididas. Se logo depois vem um consumo exacerbado, se as pessoas vão se retrair, pensar uma nova forma de consumir. E aí eu falei, gente, eu preciso discutir isso com mais gente e queria trazer isso para vocês, assim, do que vocês estão sentindo. Ainda mais a Olivia sendo tipo... Eu não estou conseguindo... Atos, né? Bonito. Isso. Lindo esse nome. Obrigado. Atos, eu até, assim, eu estava sendo muito chamada para falar em live sobre o futuro. E aí eu até escrevi no meu Instagram um texto falando que... Lacrou, hein, Olivia? Cara, mas é impressionante, né? Porque assim, quando você fala contra o próximo, parece que é quando as pessoas mais compartilham, assim, entendeu? Assim, o Instagram tem isso. Gente, eu vou só aqui em multigeral. Fica com eco, né? Porque tá com eco. Mas depois eu... Tá? Só um multigeral aqui. Aí depois, quem quiser falar, pode ir trazendo. Pode ir desmutando. Bem, e aí eu escrevi, mas eu achei interessante porque numa hora que você fala que é exatamente contra a mensagem instantânea, não é o momento de viralizar coisas, e a gente está tão viciado que aí o que aconteceu foi todo mundo começar a compartilhar, dar like e viralizar, né? Mas o que eu estava falando ali é que existe um momento de pensar, tem que pensar, tem que parar para pensar, tem que se dar tempo para pensar. E obviamente, quem consegue se dar um tempo, né? Mas eu acho que no momento das marcas, com as marcas que eu trabalho, tem muita coisa que cai uma ficha numa hora de crise que já deveria ter sido feita. Mas você não faz. Você não faz. É a mesma coisa de você... você sabe que cigarro faz mal, mas você continua fumando até uma hora que você tem um câncer no pulmão. E aí você fala, caramba, agora eu tenho um câncer, agora eu tenho que parar de fumar. Você já sabe que você tinha que parar de fumar, mas você não para, porque é doloroso, leva tempo, você tem que dar prioridade a outras coisas. Eu acho que no sistema de moda tinham tantas coisas que já estavam batendo a porta, nessa coisa que a Leandra falou das influências, por exemplo, aonde você está apostando as suas fichas, sabe? Como que você está construindo o seu discurso? Todo mundo já estava vendo a revolução digital acontecendo. E todo mundo falava, não, mas é difícil, eu vou ter que implementar isso aqui, vou ter que pensar nisso aqui, depois eu penso. E numa hora que esse tipo de coisa acontece, é quando você acaba tendo que fazer na marra, às pressas, sem tempo, tendo que pensar em cima da hora. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que esses momentos trazem para a gente é que quando a maré está andando bem, todo barquinho vai embora. Você não precisa remar. O problema é que quando a maré para, se você não construiu o seu remo, você vai ficar parado. Ou pior, você não vai conseguir atravessar uma correnteza. Então, eu acho que para a vida, assim como as marcas, isso elas sendo pequenas e grandes, é você entender que as coisas são construídas pouco a pouco, numa hora que, se você quiser ter uma marca, e eu quero ter uma marca, eu quero explodir rápido. Assim como a Leandra Medini falou do Henry Piller, você vai explodir rápido e se você explodir, tem muitas chances de você também tropeçar rápido e cair muito rápido. Se você pontuar o seu sucesso diante de, por exemplo, o que muita gente fez, influencer.
em comunicação apenas digital. Tem muita gente que acabou saindo, entrando no mercado digital, mas não entendendo as possibilidades, investindo, construindo, fazendo um e-commerce robusto, fazendo as interações online de uma forma mais robusta. Você vai no mais fácil, que no caso era o Instagram, né? E aí você já está sentindo a coisa inundada. Eu acho que os pequenos, assim, o seu caso, que são os pequenos criadores, que eu acabo tendo essa proximidade, a nossa vaidade, você achar que você está indo bem porque você está tendo muito like e está tendo muita visualização no Instagram, é a maior a maior falácia, é o maior trap. Meu Deus, olha que horror. É o maior tombo que você pode, a maior armadilha que você pode ter. A gente via isso muito com essas marcas novas, de achar que, porque elas começaram a desfilar e elas têm vários seguidores, elas já estão no auge. Quando não, as coisas são construídas devagar, elas têm que ser pensadas. E eu acho que esse momento, quando todo mundo já está querendo descobrir qual é o novo momento do futuro, aonde eu vou ter que investir, na verdade é entender quais são os seus pontos fortes e saber que a coisa precisa ser consistente. Porque numa hora de crise, que aquilo que não está feito de uma maneira estruturada, acaba ruindo muito fácil. Eu não sei se eu respondi a pergunta. A Virna quer falar. Bel? Não, a Virna, eu vi ela levantando o dedo. Então fala, Virna. Eu estava desligando o ar-condicionado. Desculpa. Mas, enfim, teve uma colocação, uma coisa, frugalidades, lá no High Low Podcast, que vocês perguntam qual vai ser, sei lá, o chapéu com frango em cima, da hora, lembram disso? Eu acho que é o pijama das influenciadoras, porque assim, outro dia eu vi Gilberto Gil de pijama e várias assim que ganham um pijama e abre. Gente, isso não vai parar, porque assim, eu fico com uma certa pena, não sei como é que é isso, essa é uma pergunta que eu coloco aqui. Uma questão, porque assim, a coisa das influenciadoras era sempre elas estarem colocando o look do dia, que elas iam sair, que iam, né, pertence àquele lugar onde não existe problema. São influenciadoras da vida perfeita, né? Mas agora a vida, né, meio que saiu do automático. E qual vai ser o lugar? Sabe? Para onde continua isso? Bel, quer falar? Eu não sei se a gente pode dar um spoiler do episódio da semana que vem. Será que a gente fala? Ai, dá o spoiler. Pode. O que você acha, Olivia? Fala, óbvio. Depois você vai querer mudar e a culpa... Não. A gente ainda não gravou, mas a gente queria falar sobre moda virtual e moda digital e quem sabe o futuro. Na verdade, a Olivia tinha dado uma dica aí. Quem sabe não vão ser os fundos, né? Ou os filtros. Quem sabe, na verdade, a gente vai ter uma vida paralela de avatar e a gente vai poder comprar, sei lá, Louis Vuitton para o nosso avatar ou Farm ou qualquer outra roupa. A Isabel já era cliente da Kim Kardashian no jogo da Kim Kardashian. Não, para. A gente tem que ir para a gravação, que eu vou... Tá, desculpa, eu vou falar. Sombrio, meu. Eu adorei aquilo. Depois a gente vai deixar o jogo da Kim, que você tem que se vestir bem no jogo. Mas agora uma coisa, Virna, que é muito interessante. Será que isso começou agora? Porque não. Essa coisa do pijama, não começou. E a coisa que mais impressionante é que quando eu estava lá no Premier Vision agora, na reunião que a gente estava definindo o Premier Vision daqui a um ano, e isso já estava rolando. As pessoas já estavam falando do pijama. E a gente ainda não tinha entrado no lockdown. Não tinha nem a Itália tinha entrado no lockdown. Ou seja, o que eu acredito é que esses acontecimentos
como essa pandemia que nos acometeu, eles são a ação em si, mas eles são principalmente a nossa reação ao acontecimento. Por exemplo, se a gente não tivesse tão extasiado, se a gente não tivesse há tanto tempo sendo estimulado pelo mercado a viajar, a comprar roupa de marca, a se mostrar no Instagram com uma roupa um dia e outra, e essa comunicação rápida, instantânea, né, da vida, que a vida você não tem tempo para nada, você precisa fazer as coisas imediatas, você precisa fazer sucesso imediato, você precisa ter aquela roupa do momento. Se a gente não tivesse entrado, se a gente não estivesse nesse sistema, nesse modus operandi, a nossa reação ao coronavírus seria muito diferente. Não estou falando que seria mal ou melhor, seria pior ou melhor, mas seria diferente. Eu acho que a gente pensa a pandemia e a gente pensa o isolamento, mas talvez se a gente não tivesse dentro de um sistema que gerasse um perrengue chique, não sei se vocês conhecem esse Instagram, mas é um Instagram muito engraçado, mas que se a gente parar para pensar o que aquele Instagram está falando, é um estímulo à festa, é um estímulo à viagem, é um estímulo a se mostrar viajando, é um estímulo a se mostrar comendo, é um estímulo a se mostrar usando uma roupa. Você não vale mais estar num lugar, e vale você mostrar que está num lugar e fazer o seu check-in. Já existia, como a gente falou, a Marine Serre já estava com a máscara, né? Não só, ela estava 1 ano atrás com a máscara. As pessoas já estavam nessa coisa do pijama, e no Premier Vision a gente já estava falando que daqui a 1 ano a moda do pijama, mesmo sem lockdown, ela já ia acontecer, porque somos uma sociedade completamente cansada. A gente está cansada, né? E o problema é a gente ficar pensando dentro dessa mesma estrutura de consumo, e é consumo de informação, é consumo de você tem que ler tudo, você tem que ver todas, maratonar. Você não assiste mais televisão, você maratona. Os CEOs das grandes empresas, não basta ser CEO, você tem que ser triatleta. Né? O Virgil Abloh, ele né? Ele designer da IKEA, e não sei lá quantas mil coleções da Off-White, Louis Vuitton. Né? Então, tem também, e os anarquistas falam isso muito, que eu acho muito interessante, em que momento a gente vai conseguir questionar e fazer as perguntas das coisas certas. Que é o que a gente fala sobre a sustentabilidade no episódio, por exemplo, eu e Bel. A gente entende, a gente sabe quando um assunto ele virou lacre de internet. Não adianta a gente ficar falando de sustentabilidade sendo compulsivamente pessoas que ficam consumindo que seja informação e ansiosas, e se a gente não entende que o discurso da sustentabilidade não melhorou o sistema. Não, se você pegar dados e não ficar só vendo os discursos grandiosos das pessoas na internet, mas se você for conversar com as pessoas que realmente estudam o assunto, não melhorou. É a mesma coisa da relação com a representatividade. Eu sempre sou meio esculhambada quando eu chego nesse ponto, porque por algumas pessoas, outras não, mas imagina, na internet, então, né, é para crucificar, porque é isso. Se você não falar igual, você é crucificado. Mas quando a gente pensa representatividade aqui no Brasil, de tantas pessoas negras, trans, LGBT numa maneira geral, e índias e tal, sendo alçadas as campanhas para vender tênis da Nike, mas o que você tem na estrutura? Como é que você realmente faz com que as pessoas consigam mover socialmente? Educação pública, certo? O que está acontecendo? Então, a gente continua batendo palma para representatividade para vender Nike. E a gente não quer ver o que está acontecendo com o sistema de educação. A gente não briga por isso.
A gente não lacra, a gente não escreve, a gente não fala sobre isso. Então, essa falácia que eu acho que a internet traz de ficar falando o óbvio é uma grande autoajuda e a gente continua batendo palma e, enquanto isso, a nossa vida a vida real, as coisas que realmente fazem as coisas melhorarem vão se esfarelando. E depois a gente chega e fala, nossa, olha só, há quanto tempo a gente está vivendo em isolamento? Tem um livro chamado Carcereiros, de um grupo anarquista português, que é de 1985, e o autor ele fala sobre isolamento social em 80. O isolamento ele não está só na pandemia, ele está na nossa maneira de se relacionar com o mundo. É um isolamento de entender o que realmente está por trás das coisas. Enquanto isso, a gente vai dando like. E a gente vai gostando, porque a nossa vaidade vai lá em cima quando muita gente dá like na gente. Né? A gente Enquanto isso, o mundo desmorona. Por isso que eu não acho a pandemia o grande problema. Eu acho que o problema é muito mais grave. Eu queria aqui ler a pergunta que o Kaique mandou aqui pelos comentários, muito boa. Eu acho que você vai ser melhor do que eu para responder essa pergunta. Olha, será que não estamos vivenciando um break para o início da ideia de tempo aion, a eternidade de tudo? A conexão de passado, presente e futuro em sincronia? PS, Moda e Tempo é um dos meus episódios preferidos do podcast. Bom, porque você que tem essa teoria, né? Os gregos têm essa teoria. Mas você aplicou isso à moda. Não, mas assim, eu acho que é tão difícil, a nossa vida é tão efêmera, é tão sopro, como o Oscar Niemeyer falava, né? Aquele filme lindo dele, A Vida é um Sopro, e a gente não entende muito bem a nossa passagem. Eu tô lendo um livro do Carlos Eyre chamado A Breve História da Eternidade, e ele vai desde dos primeiros registros humanos, e o início do livro é para você se sentir um grão de areia infame. Que ele fala, olha o tempo do mundo e olha o tempo da nossa vida. Né? Então, eu acho que esse tempo aion a gente não vai ver ainda acontecer, porque as coisas são lentas. A liberdade, a mudança, ela tem muita resistência. Imagina se a gente já tem resistência a parar de fumar, imagina mudar a nossa cronologia. Então, eu acho que sim, se inaugura um momento de pensar ou de se abrir um pouco mais, entendendo que certas movimentações são um tanto irreversíveis, não que elas são predestinadas, a gente está construindo o futuro agora, né? Mas eu acho que o aion, ele já existe, já tem um grupo de pessoas que não conseguem mais pensar a morte da maneira que eu, por exemplo, penso. Acho que o que é pensar a morte? É isso que faz o aion, mas é essa mesma pergunta que tem assombrado a gente desde o início dos nossos tempos. A gente começa a se vestir para se reproduzir, a gente começa a se vestir para ser visto. É um medo, é uma falta de entendimento com o final. E a moda também é muito isso, né? A gente se veste para dar um sentido de uma vida que a gente não entende e a gente tenta criar as nossas narrativas e se preocupar com coisas que a gente está tentando entender desde o início da nossa época. O que é isso? O que é isso? Que a gente nasce, estamos aqui conversando e daqui a pouco a gente morre e aí o que fica, né? O que rolou? Mas o lance da servidão voluntária, que, se eu não me engano, é século XVIII, acho que é 1700 e pouco, era do iluminismo e tal, ele fala... Se a gente entender, e eu acho que talvez a pandemia possa ajudar nisso, se a gente entender que a morte está próxima, será que a gente vai continuar entubando o que ficam tentando entubar na gente? E quando eu falo essas coisas, parece que a gente desviou do assunto da moda, mas para mim não desvirtua, porque para mim
é isso, o que a gente veste é o que nos representa, é o que a gente acredita, é o futuro que a gente quer, né? Então, eu acho que essa resistência a fazer com que o mercado quer que a gente fique consumindo, e aí a gente pergunta, né? Assim, o Mark Zuckerberg doou agora, não sei quanto, 1 bilhão, eu acho, né? Sei lá, ou mais, para a cura do coronavírus. O cara fez 80, né? E a gente continua dando dinheiro para ele, porque não importa você falar mal do Instagram, não importa eu escrever, falar mal do Instagram. Se eu estiver lá falando bem, mal, a gente está contribuindo para ele ganhar dinheiro, né? E a gente está se preocupando em ver o que aquela plataforma nos direciona a olhar. E a gente continua sem olhar para as coisas do mundo ao nosso redor, inclusive questionar, né, que cronologia é essa, que tempo é esse que é colocado goela abaixo da gente. Inclusive da gente ficar histérico tendo que ver todas as lives. Olha, Sara, eu também tenho uma pergunta. O Hugo Boss desenhou muitos uniformes nazistas e ele introduziu as cores, peças de metal e outros elementos. Eu li um artigo que dizia que ele projetava nas roupas a autoridade e o medo que ele queria que as pessoas sentissem da SS. O que vocês acham que a pandemia pode projetar nas próximas coleções ou criações que a gente vai ver? Boa essa coisa do Hugo Boss, né? A gente pode incluir isso porque a gente vai fazer um episódio sobre uniforme. Mas o que você acha que a pandemia pode projetar nas próximas coleções ou criações que a gente vai ver? Sei lá. Não sei. Mas essa coisa... Não sei, não vi, não li. Mas eu acho que tem uma coisa interessante, é que você fala do Hugo Boss, que ele desenhou os uniformes nazistas, ele introduziu as cores, a peça para amedrontar. Mas pensa se uma bolsa Birkin da Hermès também não amedronta. Né? Pensa se... o que significa você se vestir de Gucci para ir num evento inteiro, da cabeça aos pés? Né? Você tá, na verdade, escolhendo símbolos de proteção. Né? Então, os estilistas, os bons estilistas, eles entendem a sociedade e eles são esses artífices de entender qual é a cor e qual é o sentido da cor. Né? O que aquela cor transmite, né? O que certas formas transmitem. Por exemplo, a Emily Floyd e o Gustav Klimt, eles vestiam no início do século XX umas roupas super largas, né? Onde todo mundo estava usando corselet. E o que ela estava querendo dizer com aquilo? Eu não quero ficar presa. Eu não quero ter essa cintura, eu não quero ter essa silhueta. Eu quero ser uma mulher que anda. Né? Isso amedronta também, porque liberdade é uma das coisas que mais amedronta, né? E aí o que acontecia na rua? Ela era apedrejada, porque ela estava escolhendo formas e uma maneira de se vestir mais livre. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e sempre olhar a moda, porque, como a gente sempre fala, que a gente acredita que a moda antecede mudanças estruturais. Então, na hora que a gente está vendo a Marine Serre de máscara, quando a gente está vendo os antais do Mark Quinn, né? Quando a gente está vendo isso lá atrás, né? Não estou falando da última semana de moda, é lá atrás, quando jovens estilistas, às vezes de uma forma até ignorante no bom sentido, né? Mas muito sensível, né? Os criadores, assim como na arte, eles são catalisadores de sentimentos que ainda estão pairando na nossa cabeça, que a gente não conseguiu racionalizar, mas a moda ela traz para o mundo físico esses sentimentos de controle, de extremo controle. Né? Então, eu acho que a gente está normalizando uma situação de controle. E eu acho que isso, sem dúvida, vai passar pelo nosso vestuário. Mas a gente já estava vendo uma ascensão de conservadorismo, né? Acontecendo na política.
antes desses conservadorismos, a gente já tinha uma linha que era a roupa modesta, né? Invadindo a moda. Então, eu acho que vão ser diferentes tipos de proteção. E aí vai depender do que cada um de nós, do que a gente quer se proteger. Eu acho que eu até falei no episódio, eu acho que existe uma proteção do exterior, né? Aí quando você vê a Billie Eilish, que já estava toda coberta, que não quer mais mostrar o corpo, né? É uma juventude que já está se cobrindo. Então, existe essa proteção ao exterior. Então, essa proteção às redes sociais, a hipervigilância. A gente já começou, já tinham, né, várias marcas jovens já tinham começado a fazer as máscaras, mas as máscaras com outro rosto, era outra boca estampada aqui. Aliás, alguém me perguntou quem é que estava fazendo essas máscaras? Um monte de gente já estava fazendo. Um monte de jovens já estava fazendo. Quando começou aquele negócio da China, do reconhecimento facial, o iPhone hoje em dia é assim, né? O reconhecimento facial, eu fui para Londres, agora todo mundo estava no bar, no pub, pagando a sua cerveja só botando o rosto, né? Isso é reconhecimento facial. Aí a gente vai falando, poxa, que legal. Só que tem um outro problema aí, né? Ninguém faz isso só para você pagar a conta. As pessoas querem saber onde você está, né? E aí vários jovens já estavam colocando as máscaras com esse outro rosto, para eles tentarem se proteger da hipervigilância. Então, tem aí a coisa da proteção do exterior, eu acho que tem a proteção da miséria humana, que é quando a frivolidade vai chutar o balde, quando você entender que posso morrer daqui a 2 dias mesmo, então eu vou me vestir da forma mais esfuziante possível, imaginária. E tem a proteção de você não querer ser visto dentro de uma parte da sociedade que está se tornando cada vez mais miserável. E aí você vai para a tradição burguesa. E aí a gente vê todos os desfiles com motivos equestres, né? Eu acho que é isso. Daqui a pouco tá acabando. O Kaique mandou outra pergunta, mas se alguém tiver outra também, porque aí a gente já vai encerrando. Olívia. Oi. Você estava falando de sustentabilidade e nesse momento de lives, né, sempre você vê no Instagram alguém comentando sempre sobre esse tópico de sustentabilidade, né? E a gente pega para ver as grandes maisons, as grandes marcas de luxo, muitas se pautam desse tema, mas pouco se faz, né? E nessa nova pós-pandemia, eu queria saber como você acha que esses grandes mercados de luxo vão investir seriamente na sustentabilidade? Porque sustentabilidade não é só ambiental, né? Tem a parte econômica e também a parte social. E como trazer isso também para as pequenas marcas? Bem, sendo pequeno, eu acho que você já é sustentável, tá? Eu acho que assim, você já é sustentável sendo pequeno. Sustentabilidade, para mim, também tem 3 momentos que são importantes, muito além da moda: distribuição de renda, política pública e educação. Não adianta a gente ficar falando sobre salvar o mundo se a gente não existe coleta, assim, nos lugares que tem coleta seletiva, você não sabe aonde a coisa vai, entendeu? A gente está falando do Brasil, por exemplo, e grande parte do mundo, onde esse sistema que a gente entrou de consumo nos últimos 10 anos, ao invés de democratizou as vozes, vamos todo mundo falar de sustentabilidade, mas a divisão de renda, a distribuição de renda mundial só piorou. O mais rico ficou mais rico, o mais pobre ficou mais pobre. Tem como falar sobre sustentabilidade uma população empobrecendo? É muito complicado, né? Grande parte do Brasil não tem esgoto, não tem água, né? E aí a gente vai falando sobre orgânico. Óbvio, isso é uma parcela desse tamanho.
Mas eu acho que o que a gente está vendo nessa pandemia é que não adianta o seu cercado ficar de uma boa, né? Porque uma hora a onda vem. Agora, eu acho que a sustentabilidade, eu acho que a gente tem que pensar também que essas grandes empresas de luxo, elas são grandes porque elas incorporam o ideal do capitalismo. E eu não, quando eu falo isso, eu não estou aqui falando mal do capitalismo, é só uma maneira clara. Vamos falar a verdade? A gente quer falar sobre a verdade? Então, vamos lá, a gente está num sistema capitalista. Qual é a base desse sistema? Gerar lucro, certo? Né? As pessoas são hierarquizadas pelo dinheiro que elas têm. Não é porque elas são mais educadas, é se elas podem comprar mais Gucci. Né? Então, se você entra nesse regime de verdade, você vai ter que fazer coisas para ganhar mais dinheiro. O Bernard Arnault, ele não financia os novos talentos à toa. Né? Ele sabe que ele precisa reformular portfólio, ele precisa ganhar dinheiro. Se as empresas tiverem que fazer alguma coisa, principalmente empresas de capital aberto, que elas vão dar menos lucro, elas não vão fazer. Não vai fazer. E eu acho que não é tomar uma posição socialista, comunista, esquerdista, o que for, assim, é só vamos falar abertamente, porque o que me parece que as redes sociais fizeram, quando a gente é que nem a história do fast fashion, quando o fast fashion apareceu, todo mundo batia palma por causa da democratização da moda. Agora todo mundo pode usar a roupa das passarelas, porque elas são copiadas rápido. E aí depois a gente vê o problema disso. Né? Eu acho que de um outro problema, eu acho que principalmente nas redes sociais, essa vaidade, essa cultura da imagem que a gente trouxe, essa cultura do like, essa cultura do agradar muita gente, o que nunca vai acontecer, é uma mentira, né? Por isso que também a gente entra na era da depressão, mas a gente falar sobre as coisas, assim, não tem problema falar que a pessoa quer fazer dinheiro, não tem problema falar que, sim, eu estou tentando aqui fazer o meu negócio da melhor maneira, não precisa lacrar falando de sustentabilidade, você está tentando construir o seu, sabe? E aí, sim, eu acho que é uma base ética mínima de você tratar as pessoas bem, né? Entender que quanto mais bem remunerados e felizes as pessoas que trabalham com você, melhor vai ser o seu negócio. Quanto menos você escrotizar as pessoas à sua volta, o seu vizinho, né? Quanto menos você escrotizar as pessoas, melhor você vai construir o seu mundo em volta. Porque as pessoas vão estar ganhando melhor, tendo uma vida mais bacana, as pessoas vão estar mais felizes, elas vão estar mais interessadas. Agora, a nossa ideologia do mercado não é essa. E a gente não fala sobre isso. A gente aplaude quem está vestindo Gucci. Eu acho. Falo pra cacete. Larinha? Peraí, tem 3 perguntas aqui nos comentários. Ô, Rafael, você queria falar? Que você apareceu aqui para mim. Eu vou ler aqui a última, da Mariana. Vocês acham que seria possível que as marcas reformassem as peças que estão prontas agora para uma coleção de outono e inverno para as próximas estações? Bem, assim, se eu fosse estilista, eu tivesse uma coleção já pronta, eu não sei se faria sentido lançar como tal, eu não sei. Aí que tá. Eu acho que assim como na Segunda Guerra, quando a gente viu as francesas, cada coisa que acontecia, elas tinham que se virar para não perder a elegância, né? Num mundo, mas agora a gente já estamos em outra dimensão, né? Então... mas eu acho que cada um vai dar o seu jeito e não tem resposta uniforme para todas as situações. Eu acho que é o momento de pensar quem é o seu consumidor, qual é a relação que você tem, quanto tempo você tem de marca. Thelma, fala. A Thelma falou, acho que todas vão segurar as coleções, reaproveitar aquilo que ainda não anunciaram, o que ainda não mostraram, inclusive para economizar. Óbvio, mas assim, eu acho que cada um, eu acho que o pensamento libertador é a gente entender que não existe resposta messiânica e uniforme.
e principalmente quando a gente vai falar de pandemia, e aí a gente fala, porque aquele país já está saindo, então o nosso vai sair também. As situações são tão diferentes, né? A nossa economia é tão diferente, a nossa estrutura social é tão diferente, a nossa estrutura pública é tão diferente. Não nossa, mas de cada país, né? A nossa relação com a nossa cultura é tão diferente. Eu não tenho dúvida, e eu tenho visto isso, né, trabalhando com Première Vision, os franceses, eles são muito mais arraizados. Eu não sei se você acha isso, Bel, você que está aí, mas essa coisa da cultura francesa do que a gente, sabe? Essa coisa de vamos passar por isso e como. A gente vai colocar esses 2 vídeos no nosso YouTube para quem quiser rever ou quiser enviar, compartilhar. E a gente tem encontro marcado daqui a 2 semanas, né, para comentar o episódio da semana que vem. Obrigada a todo mundo. A gente não conseguiu responder todas as perguntas aqui que eu estou vendo nos comentários, mas foi muito bom conversar. Bom, e quem não leu o texto da Olivia no Instagram dela... Isabel, só não compartilha, né? Vão lá dar like. Porque ela tá louca pro like de vocês. Tô louca. Um beijo. E siga a Mari, o pão. Um beijo. Tchau.